Polícia em ação. E está entrando no ar, a partir de agora, o nosso quadro Polícia em Ação. Polícia em Ação, que também está completando aí mais uma data de existência dentro do Tele Brasil Notícias e tem sempre as informações sobre os acontecimentos policiais para você. Polícia em ação. E começamos agradecendo a sua audiência por mais essa edição e falando sobre o crescente número de crimes contra crianças e adolescentes. Os dados oficiais têm demonstrado que aumentou-se o número de casos de violências que são registradas em todo o país contra esse público, que é um público bastante visado para a criminalidade. A edição mais recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostrou o aumento nos casos de violência contra crianças e adolescentes. Houve alta nos registros de maus tratos, lesões corporais e estupros. Dados do Disque 100, canal de atendimento que funciona 24 horas para denúncias de violações de direitos humanos, mostram que 80% dos casos acontecem dentro de casa. De que o agressor tem um perfil. Então a gente percebe, e atuando como nós tivemos recentemente aqui no Rio de Janeiro, a criação de uma vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a gente percebe que esses autores da violência contra a criança podem ser as pessoas acima de qualquer suspeita. Então a maioria dessas violências, infelizmente, acontece no âmbito familiar ou com pessoas com quem a criança tem uma relação de confiança, né? É alguém que é amigo da família. Então a gente precisa estar atento para essa realidade, para ouvir o que a criança e o adolescente falam, né, a respeito dessa violência e dar atenção e encaminhar os casos para os órgãos competentes, não silenciar quanto a isso. Principalmente da criança ter acesso à informação, a gente fala da escola ser esse canal onde a criança tem abertura para falar. E aí a escola, tanto a escola como também a rede de saúde, obrigatoriamente tem que comunicar ao Conselho Tutelar os casos que tomam conhecimento, não só de violação, de qualquer violência contra a criança, mas também de suspeita. Então é preciso estar atento e a prevenção é sobretudo a educação em direitos, né? A informação da criança sobre quem deve, quem não deve tocar nela, como pode fazer isso. Então assim, ter esse cuidado, né? Esse zelo para que a criança seja já criada e educada nesse sentido de ter acesso à informação, né, de acordo com a idade daquela criança. Então, quando a criança está sendo vítima de alguma violência, ela apresenta algum sinal para isso. Então, é preciso que a gente esteja atento para prevenir, para não deixar a criança num ambiente onde ela possa estar sujeita à violência e, quando isso acontecer, comunicar aos órgãos competentes, especialmente os conselhos tutelares, né, que é um órgão importantíssimo, que é incumbido pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente e que, inclusive, nós teremos agora, no mês de outubro, no dia 1º, o processo de escolha em todo o Brasil. Sim, a gente deve ter essa consciência de que a criança e o adolescente têm direito a ser criado e educado sem o uso de castigo físico ou qualquer tratamento humilhante ou degradante. Então, isso foi estabelecido, uma mudança no Estatuto da Criança e Adolescente pela chamada Lei Menino Bernardo, que foi um menino vítima de homicídio no Rio Grande do Sul, porque ele não foi ouvido pela rede de proteção. Ele procurou o Conselho Tutelar, que comunicou ao Ministério Público, que por sua vez encaminhou o caso à Vara da Infância. Ele não foi ouvido, não teve sua opinião considerada, como prevê a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e Adolescente, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Constituição de 88, que estabelece que é direito de toda criança e adolescente a prioridade absoluta no respeito à sua condição peculiar de pessoa de desenvolvimento, tanto no referente ao direito à vida, como à saúde, à educação e todos os outros direitos. Polícia em ação. E vamos ao segundo caso do Polícia em Ação, que aconteceu agora no dia 31 de agosto. Policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária acabaram prendendo um homem por descaminho na rodovia Assis Chateaubriand, exatamente lá em Santópolis de Aguapeí, aqui em São Paulo. Vamos aos fatos. A equipe, durante o patrulhamento, abordou o condutor de um veículo e que, durante a vistoria veicular, foram localizados com ele ali 54 produtos eletrônicos oriundos do Paraguai e desprovidos da devida documentação. A ocorrência, inclusive, foi apresentada à Polícia Federal, à delegacia lá de Araçatuba, aqui em São Paulo, onde foram apreendidas mercadorias e os indivíduos permanecem, inclusive, presos. Informações do hashtag Polícia Militar de São Paulo
também do hashtag A Força Pública de São Paulo e do Departamento de Comunicação Social da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia em ação. E vamos agora à última notícia do Polícia em Ação. O Ministério da Justiça lança o programa de busca de desaparecidos. Aconteceu agora no dia 30 de agosto, que foi o Dia Internacional das Pessoas Desaparecidas. Justamente marcando esta data, o Ministério da Justiça lançou o Programa Nacional para a Busca de Desaparecidos. O objetivo é justamente melhorar os fluxos e acelerar as buscas por meio de parcerias com empresa de tecnologia. O Brasil registrou entre janeiro e julho deste ano o desaparecimento de mais de 42 mil pessoas. No mesmo período, pouco mais de 26 mil desaparecidos foram localizados. Diante desses números, o Ministério da Justiça e Segurança Pública deu início hoje a uma nova fase da Política Nacional de Pessoas Desaparecidas. Nós estamos restabelecendo com os estados um fluxo de como esses desaparecimentos são registrados, como eles são posteriormente classificados nacionalmente e como você comunica a localização dessas pessoas. Então, o primeiro trabalho é de consolidação de dados. O segundo trabalho, também com os estados, é de definição de protocolos e manuais relativos a este tema. Outra ação que faz parte da nova política nacional é uma parceria com a empresa Meta, um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a responsável pelas plataformas Facebook e Instagram foi assinado nesta quarta-feira. A ferramenta Alertas Amber, que já funciona em mais de 30 países, será mais um apoio na busca por crianças e adolescentes desaparecidos. Após o registro da ocorrência de desaparecimento, a Polícia Civil transmite as informações ao Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que verifica e repassa os dados à empresa Meta. A partir daí, um alerta com a imagem e informações da vítima será disparado aos usuários do Instagram e do Facebook, num raio de 160 quilômetros de onde a criança foi vista pela última vez. As novas ações serão realizadas de forma experimental em 3 estados, para depois serem estendidas a outras localidades do país. Quero agradecer a colaboração aqui do Ceará, do Distrito Federal e de Minas Gerais, que se dispuseram a que a gente pudesse inaugurar protocolos que vamos discutir nos próximos 30 dias para estabelecer fluxos de informação, para que tenhamos aí também as investigações obedecendo um certo rito, para que haja, a partir dessa padronização, uma política afirmativa e identificar, investigar, responsabilizar, mas principalmente resgatar essas pessoas desaparecidas, devolvendo ao convívio com as suas famílias. Creio que essa parceria virtuosa que aqui se verifica vai em breve se multiplicar em relação a outras empresas. O que nós queremos é que a tecnologia seja aliada de bons princípios, bons valores, bons projetos. Polícia em ação. Esse foi o seu quadro Polícia em Ação desta semana, agradecendo a sua audiência. Polícia em ação.